Aqui é Jonathan Fernandes novamente e hoje eu quero falar com vocês a respeito de algumas dúvidas sobre o microempreendedor individual. O microempreendedor individual foi criado pelo governo federal e em parceria com o Sebrae e para que os micro e pequenos empresários tivessem algum meio de contribuição com o INSS e além disso tivessem a sua empresa devidamente registrada com os alvarás, CNPJ e que pagassem uma forma menor de contribuição e que tivessem menos custos operacionais com a empresa, né, a começar pelos custos tributários e com honorários contábeis. Bom, eu quero aqui esclarecer algumas dúvidas, né, que muitas pessoas têm a respeito do microempreendedor individual, né, em vista também que o Sebrae ele tem alguns vídeos e o Portal do Empreendedor tem alguns outros explicativos que falam sobre o MEI, que falam sobre essa forma de registro de empresa e que a gente pode tratar hoje também, mas eu quis fazer esse vídeo para que ficasse mais claro na mente de algumas pessoas que ainda têm algumas dúvidas a respeito do MEI e para que o Exato Contabilidade tenha alguma participação e alguma parcela de contribuição com as dúvidas do brasileiro a respeito desse modo de empresa criado. Bom, a primeira dúvida que eu tenho aqui é quais as diferenças entre se registrar como MEI e como microempresa. Bom, as diferenças estão basicamente nos custos que nós vamos ter como MEI e como microempresa, além dos limites que uma microempresa tem e uma empresa MEI vai ter. Uma empresa MEI registrada pelo microempreendedor individual, hoje no ano de 2014, possui como limite de faturamento R$60 mil por ano. Isso dá em média R$5 mil por mês, se nós dividimos por 12. Uma microempresa está girando hoje na faixa de R$360 mil o exercício, né, e uma empresa de pequeno porte, R$3.600.000, que também seria permitida no Simples Nacional. A gente conseguindo fazer essa diferença, nós vimos que as diferenças de faturamento são grandes, né, e as diferenças então de tributos cobrados pelo governo também serão grandes. Quando a gente começa a falar sobre isso, a gente vê que os impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços, né, são menores, os impostos de INSS, da própria contribuição do empresário também é menor pelo MEI, né, e para fazer uma média de comparação, nós falamos que pelo MEI o empresário contribui aí hoje 5% do salário mínimo para o INSS, sendo que uma microempresa ele ia contribuir hoje 11% dessa parcela de contribuição para a sua aposentadoria e para benefícios previdenciários. Logo após nós falamos também sobre os impostos de mercadorias e quando nós vemos sobre os impostos de mercadorias e serviços, nós teremos que os impostos pelo MEI sobre a circulação de mercadorias é R$1, fixo já R$1, independente da movimentação dessa empresa, e os impostos em uma microempresa seriam aí proporcionais então à sua venda do Simples Nacional. Quanto mais ela vende, maior seria a alíquota, sendo a primeira alíquota aí entre o recolhimento de 4% sobre as vendas, né, para ir para a categoria de comércio e 6% sobre a categoria de serviços prestados. Essas são as duas diferenças básicas entre registrar uma empresa MEI e uma microempresa. Haja visto que a orientação que o Sebrae tem é que não seja necessário um profissional de contabilidade para que faça a assessoria da empresa MEI sem empregado, e já uma empresa registrada como microempresa, então depende desse tipo de profissional, do contador assim como eu e do escritório assim como o Exato, para que se faça a assessoria devida na área contábil da empresa. Então as diferenças são essas: os custos operacionais, aí falando em termos de INSS e em termos de impostos sobre os seus serviços, sobre a sua venda de mercadorias, e os custos entre honorários contábeis são as duas diferenças básicas para quem quer se registrar como MEI ou se registrar como microempresa, além dos limites de faturamento que são impostos pela Receita Federal. A segunda dúvida que eu tenho é como adicionar o nome fantasia do MEI. Para isso, se o seu MEI ainda não foi constituído, algum tempo atrás a gente constituiu os MEIs e os MEIs eles não tinham um campo em que se habilitasse o nome fantasia. Era proibido que se fosse colocado o nome fantasia do MEI, até porque não existia campo para preenchimento para esse tipo de informação.
Hoje, quando o MEI está sendo constituído, né, tem um campo lá que pede o nome fantasia do MEI, e aí é preenchido conforme o nome fantasia daquele tipo de estabelecimento. Caso isso não aconteça, é preciso que se faça uma alteração junto à Receita Federal no portal do empreendedor, com código de acesso, e aí se faz a alteração e a colocação, a inscrição do nome fantasia da empresa MEI. Como o microempreendedor individual, terceira dúvida, emite nota fiscal? Bom, logo após a constituição da empresa do microempreendedor individual, nós conseguimos emitir as notas fiscais depois da confecção dos alvarás. Feitos os alvarás, então tirada a devida inscrição estadual, nós temos como fazer o bloco de notas, temos como pedir, ou quem sabe, né, a emissão de um certificado digital, para que seja feita as notas fiscais eletrônicas. Ou seja, depois da constituição, né, são feitos os alvarás da empresa, e logo após esses alvarás serem feitos, então são feitos os blocos de notas, né, ou pedida a nota fiscal eletrônica. Antes disso, ainda é possível que você procure um contador e ele consiga fazer a emissão de uma nota fiscal avulsa para a sua empresa a respeito dos serviços que ela tem prestado. Outra dúvida aqui é: qual a idade mínima para que se abra um MEI? A idade mínima para a abertura de um MEI é a idade de 18 anos, que é a maioridade no Brasil. Quando alguém atinge então os 18 anos, está apto para constituir não só uma empresa MEI, mas como qualquer outra empresa. Então é necessário que se tenha 18 anos para que se adquira a maioridade devida, para que se constitua algum tipo de negócio, algum tipo de empreendimento legalmente registrado. Outra dúvida aqui: se o MEI tem inscrição estadual? Bom, o MEI é uma empresa, né, registrada com o CNPJ como qualquer outra. E para que ela tenha inscrição estadual, é necessário que ela faça circulação de mercadorias dentro de algum estado. Se uma empresa é, por exemplo, só prestadora de serviços, então ela não tem a necessidade de ter uma inscrição estadual, porque ela somente presta serviços. Se é uma empresa que comercializa ou que industrializa algum tipo de mercadoria, algum tipo de produto, né, aí sim ela tem a obrigação de ter inscrição estadual. Para que seja feita a inscrição estadual no MEI, tem um link da Receita Estadual específica de cada estado, e aí é feita a inscrição estadual pelo MEI devida, e aí isso faz parte do processo de constituição. Se você procurar um contador, ele vai te orientar devidamente como deve ser feito esse processo. Uma última dúvida que eu quero resolver aqui é: o que fazer quando já se tem empresa aberta? Bom, o microempreendedor individual, gente, foi feito para aqueles que não têm nenhuma empresa registrada, para aqueles que não têm nenhuma empresa constituída ainda. Se caso você faz parte do quadro societário de alguma empresa, se caso você tem alguma outra empresa registrada no seu nome e essa empresa não foi dada baixa, e você não foi feita alteração que foi retirada o seu nome, o seu CPF do quadro de sócio da empresa, então não se pode constituir MEI no seu nome, não se pode fazer microempreendedor individual no seu nome, porque o MEI é feito especificamente para quem tem uma única empresa, assim como não é possível também abrir filiais de MEI no território nacional e em nenhum outro lugar, porque o MEI é feito para quem tem apenas uma empresa, que registra apenas um funcionário, né? É uma forma bem simples mesmo de constituição. Eu sugiro a você que, se você já tem uma empresa aberta, você procure um contador e efetue então aí a baixa, ou quem sabe a regularização dessa empresa, para que se dê sequência nesse processo empresarial, antes de tentar constituir um MEI, porque eu asseguro, né, já houve casos aqui no escritório, você não vai conseguir constituir esse tipo de empresa com uma outra pessoa jurídica aberta em seu nome. As dúvidas que eu tinha para esclarecer sobre o MEI eram essas, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam lá a página do Exato no Facebook, curtam o vídeo, compartilhem se gostaram. Eu desejo a vocês sucesso e um grande abraço. Tchau!